Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esta apresentação de exercício. Bom, a disciplina é ICF1, nós estamos na parte de cinemática e eu escolhi um problema que envolve o movimento acelerado em duas dimensões, descrito em termos dos vetores unitários. Então vamos ao enunciado dessa questão. Uma partícula parte da origem no instante t igual a zero, com uma velocidade inicial de 8 metros por segundo na direção j. Vamos lembrar que isso quer dizer que a velocidade inicial dessa partícula tem uma única componente e ela está sobre a direção vertical. A gente vai falar mais um pouco sobre isso. A partícula se move no plano xy, como eu disse, o movimento é em duas dimensões, com uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado na direção y. Isto aqui denota a componente horizontal da aceleração, mais 2 metros por segundo ao quadrado na direção j. Como eu disse, denota a componente vertical, só que agora da aceleração. Aí que vem as perguntas, né, da questão. Quando a coordenada x da partícula é 29 metros, quais são a coordenada y e a sua velocidade escalar? Vale a pena a gente lembrar que um vetor ele pode ser descrito em termos dos vetores unitários. E o que são esses vetores unitários? Nada mais do que vetores que apontam em uma determinada direção e têm módulo igual a 1. Então vamos lembrar aí que quando a gente tem um vetor, né, no plano xy, ele faz um ângulo θ, por exemplo, com o eixo horizontal, a sua componente x é dado pelo tamanho do vetor vezes o cosseno desse ângulo, e a sua componente y é dada pelo tamanho desse vetor vezes o seno desse ângulo. Então a gente pode descrever o vetor em termos do unitário na direção x e em termos do unitário na direção y, que é o j. Então a gente escreve dessa forma aqui. Tudo que acompanha o i com o circunflexo está se referindo ao valor da componente horizontal. Tudo que acompanha o j com acento circunflexo está se referindo ao valor da componente vertical. Então vamos à resolução da primeira parte. Bom, para o movimento acelerado, uma das equações é essa daqui. Essa aqui especificamente relaciona posição e tempo quando a gente tem a posição inicial, velocidade inicial e a aceleração constante. Como foi dito no enunciado, a posição inicial da partícula é a própria origem, então R0 é igual a zero. Ok? Então aqui agora, no próximo passo, a gente só vai substituir o que a gente tem de dado, respeitando as componentes da velocidade e aceleração. A velocidade inicial só tem uma única componente na vertical, então a gente vai substituir o valor dela aqui, 8 metros por segundo. A aceleração tem duas componentes, a gente substitui o valor delas aqui, e notem que aqui eu já dividi por 2, que é próprio da equação. Não vamos nos preocupar aqui com a dedução desta equação, vocês têm acesso ao material, vocês podem estudar a dedução das equações do movimento por lá, que a gente está mais concentrado na aplicação, ok? Bom, foi dado no enunciado que a partícula está na posição 29 metros e a gente quer saber qual vai ser a sua coordenada y primeiramente. Então, esse valor aqui é um dado que o problema forneceu. Se está se referindo à posição da partícula no eixo horizontal, a gente vai extrair da equação de movimento só o que se refere a I chapéu, ou seja, só o que está na direção horizontal que a gente chama de x. A gente vai esquecer por enquanto aqui essa componente e essa componente, porque estamos nos referindo somente à parte horizontal do movimento, a componente horizontal do movimento. Fazendo isso, a gente substitui o valor da posição horizontal da partícula, iguala a componente da aceleração, que a gente substituiu anteriormente, vezes t ao quadrado, lembrando que aqui eu já dividi por 2, ok? E por que a gente fez isso? Porque aí a gente pode obter quanto tempo ela demorou para sair da origem até chegar nessa posição aqui, igual a 29 metros, na horizontal. Bom,
o tempo que ela gasta para chegar nesta posição é o mesmo tempo que ela vai chegar em uma determinada posição no eixo Y agora. A gente parte da mesma equação do movimento, com todos os dados que a gente substituiu, só que agora a gente vai extrair tudo que se refere à componente vertical, ok? Então aqui, ó, componente da velocidade inicial, a única que a partícula tem, né? A componente y. Já aqui eu já estou substituindo o intervalo de tempo que a gente encontrou, aquela partícula demora para sair da posição inicial e chegar na posição horizontal igual a 29 metros. Estou substituindo aqui a componente y da aceleração dividido por 2, vezes o intervalo de tempo que a gente encontrou na etapa anterior ao quadrado. Fazendo essa conta aí, tomando cuidado para não errar na matemática, isso vai dar 45 metros. Ok? Bom, a segunda parte da questão está perguntando para a gente qual a velocidade escalar da partícula quando ela está nesta posição aqui no eixo x. Ou seja, decorrido 3,8 segundos, e ela, nessas condições, né, de estar na horizontal em 29 metros e na vertical em 45, qual vai ser o valor da sua velocidade? Bom, a gente tem esta equação do movimento aqui, que relaciona a velocidade em qualquer instante de tempo, quando a gente tem a velocidade inicial e a aceleração. Mais uma vez, a gente vai substituir o que a gente tem de dado. Esta equação aqui ela é mais conveniente nesse caso, porque ela relaciona diretamente as grandezas físicas que a gente tem como dado, que a gente já tinha calculado anteriormente. Ok? Fazendo isso, então, ó, vou substituir a velocidade inicial, que novamente só tem componente vertical, e a aceleração com as suas respectivas componentes. Bom, a gente precisa do intervalo de tempo, né, do instante de tempo no qual a gente quer calcular a velocidade. E a gente já obteve isso no primeiro passo que a gente realizou para resolver o exercício. Substituindo esses valores numéricos, então, nós vamos ter o vetor velocidade no instante de tempo igual a 3,8 segundos, com as suas respectivas componentes. Bom, nós sabemos que o eixo horizontal e o eixo vertical são perpendiculares, ok? Então nós podemos relacionar as componentes y e x da velocidade da partícula através do teorema de Pitágoras. Com isso a gente consegue calcular qual vai ser a velocidade escalar dessa partícula neste instante de tempo, quando ela estiver na posição 29 metros horizontal e 45 metros na vertical. Ok? Espero ter ajudado vocês e nos vemos nas videotutorias enquanto durar esse período difícil que a gente está vivendo de pandemia. Então, desejo bons estudos e que todo mundo se cuide e fique bem. Abraço a todos.